Olá a todas, todos e todes. Meu nome é Tiago Mariusso, sou diretor da companhia Irivir de São José do Rio Preto. E hoje iniciamos o ciclo de estudos virtuais proposto no edital 12 da Lei de Fomento Nelson Seixas Cultura para Todos, com o projeto do espetáculo Iauareté. O objetivo desse encontro é democratizar os assuntos pertinentes aos estudos do nosso processo, com toda a população. Neste primeiro encontro, recebemos com imensa honra a professora Daniela Soares Portela para falar sobre a obra de Guimarães Rosa, adentrando ao conto Meu Tio, o Iauareté. Junto conosco estão os atores e técnicos que fazem parte desse processo. Henrique Neres, Luiz Andrade, Gisele Lansoni, Kiko Andrade e Marcelo Nogueira. Daniela Soares Portela é doutora em letras pela Unesp. Foi professora do curso de Comunicação Social da UMG Frutal. Desenvolveu o projeto de pós-doutorado na USP São Paulo sobre o tema A Incorporação das Convenções Gráficas na Prosa Romanesca de Machado de Assis. Publicou A Máscara, de autoria em Mário de Andrade, Teatralização da Ficção e A Construção da Ficção, uma leitura performática de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Em 2012, desenvolveu o projeto de pós-doutorado sobre o experimentalismo estético na obra de Guimarães Rosa, pela Unicamp. E agora eu passo a palavra a Daniela Soares Portela e desde já agradeço a sua disponibilidade em compartilhar conosco o seu conhecimento. Boa tarde, eu agradeço muito o convite de vocês, acolhi com muito carinho o convite do Tiago, tá? Falar sobre Guimarães é sempre bacana, mesmo às 3 da tarde de um sábado, né, que foi o dia que a gente encontrou. Então vamos começar, gente, a conversar sobre primeira origem, né, da ficção. Meu Tio Iauareté, ele tem, acho que, 2 pactos, né? O primeiro é com a literatura indianista que vem do projeto do José de Alencar, tá? Em 1867, o Alencar publica um prefácio de um livro chamado Sonhos de Ouro, em que ele divide os romances brasileiros em 4 tipos, né? Regionalista, urbano, histórico e indianista. E a proposta do Alencar era que a arte, que a literatura fizesse um mapeamento para buscar a identidade brasileira nos seus 4 tópicos, né? Em relação à literatura indianista, o projeto do Alencar é um pouco mais ousado. Quando começa o experimentalismo literário na literatura brasileira com a incorporação de termos indígenas, que para a época era de uma ousadia atroz, tanto que o Mário de Andrade, quando morre, chama o Alencar de meu irmão. Ele faz as pazes com a literatura romântica, apesar de, num primeiro momento, ter sido o grande crítico, tá? O experimentalismo do Alencar, ele é mais radical num livro chamado Birajara, que é quando ele incorpora a maior quantidade de termos indígenas possíveis, inclusive com um glossário no final, tá? O Guimarães Rosa achava aquilo muito bacana, para conquistar a síntese daquilo que ele queria, que a gente vai ver que é o percurso do Meu Tio Iauareté, a síntese entre a alta cultura erudita e a cultura popular, que ele dizia que era o ponto máximo da arte, tá? Tanto que essas histórias é o último livro, né, do Guimarães, a publicação é póstuma, ele estava trabalhando ainda, é um livro não acabado, tá? Quando sai, porque o projeto era o mais ambicioso possível. Lembrando, né, que o Guimarães foi diplomata brasileiro, dominava 27 línguas, entre as línguas escritas, só lidas, só faladas, no total dava 27. Sabia até sânscrito, a gente não sabe por quê. E o projeto artístico do Guimarães parte de uma tese que é muito interessante, né, que é o fato da linguagem criar realidade. Em 1950 começa o estudo da linguística no mundo, no departamento do Saussure. E aí o Ferdinand Saussure descobre o seguinte, que havia algumas pessoas que sabiam falar 70 tipos de branco diferentes, e sabiam não só nomear os tipos de branco, como identificar,
que eram os esquimós, né? Eles conseguiam identificar, por exemplo, qual tipo de branco ele poderia construir uma casinha do iglu, o branco mais cinza. Só que eles não conseguiam falar as outras cores, eram só 4. E aí, a partir desse momento, a linguística inverte o nosso pressuposto de que a linguagem seria uma espécie de ticket, né, que a gente coloca nas coisas que já pré-existem. É o contrário, a gente não nomeia nada, é a linguagem que cria o real, é a linguagem que é capaz de criar a nossa sensibilidade. A partir dessa tese, toda a geração do Guimarães Rosa vai trabalhar em cima disso, né? Tanto que os 3 escritores que fazem disso o seu projeto literário são Guimarães, Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto. A Clarice na reinvenção da sintaxe, que é a forma que organiza o pensamento, né, para buscar o âmago da sensação, o Guimarães Rosa na reinvenção de tudo, buscando uma síntese entre cultura popular e cultura erudita, tá? A segunda parte do Meu Tio Iorete, a segunda influência grande, seria o conto A Caçada, da Lígia Fagundes Telles, que eu acredito que vocês tenham lido. Se não leram, é bom que leiam, gente, para poder entender isso. O enredo é bem simples, tá? A Caçada é a história de um cara que está andando por uma galeria de arte, ele encontra um quadro de uma caçada e fica fascinado pelo quadro. E aquela galeria tem uma velha, assim, uma bruxa, uma coisa bem, personagem muito bacana. E aquela mulher, para todo lugar que ele se encaminha, ela dá um susto nele, fica perguntando o que ele quer, tal. E ele fica impressionado com a mulher, ele acha que o que faz ele voltar à galeria várias vezes é a mulher, mas não é o quadro. Aí ele passa horas olhando para aquele quadro todo dia, até que parece que ele é sugado para dentro daquele quadro. Quando ele sai da realidade e entra no quadro, ele acha que ele é o caçador, e à medida que o conto se desenvolve, a gente percebe que, na verdade, ele é a caça. E aí o final é muito parecido com o Meu Tio Iorete. Ele morre com um tiro, tá? Porque ele era o que estava sendo caçado. E é muito legal essa transformação do caçador na caça, que é o processo que o Guimarães Rosa faz também no Meu Tio Iorete, tá? Em relação ao conto, né, quando a gente lê, a primeira impressão que nós temos é que o Guimarães Rosa está fazendo aquela tese dele própria da linguagem performática, que é a ideia de transformar a linguagem no real. Então a gente começa a ler, gente, o texto é um negaceio, né? A primeira cena. Eu fui anotando algumas coisas que me interessavam, né? Ele começa em assim, o senhor está vindo, eu está voltando, né? É um negaceio, é uma conversa de gente tonta, tá? Aí, logo na primeira página, começam as incorporações dos termos em tupi, né? Cipriuara, por exemplo, tá? E aí, num primeiro momento, parece que o narrador está negociando com a gente, né? Vocês vão perceber que os primeiros termos que aparecem em tupi no conto, na sequência vem a tradução. O Cipriuara, se você procurar naquele dicionário lá, é o que vem logo na sequência, é homem que veio para mim, tá? O trechinho fala o seguinte, é o terceiro parágrafo. Ian pode trazer tudo aqui para dentro, erê. Messê desarreia cavalo, eu ajudo. Messê peia cavalo, eu ajudo. Traz arforge, traz dentro, traz tudo do saco, dobro, poder. Messê Cipriuara, homem que veio para mim, visita a minha, Inhã, tá? Então, ele vai dando a tradução para a gente, acho que pelo menos nas 3 primeiras páginas, tá? Na sequência vem o curuba, trem ruim, tá? Que é o significado de curuba. Então, ele vai usando apostos. Bom, por que isso aqui é importante, gente? A sensação que a gente tem é que esse conto ele tem o andar de uma onça. O próprio narrador fala pra gente que a onça ela é meio safadinha, assim, ela vai de esguelha, ela finge que vai para a direita e dá o bote na esquerda, né? Quando ele caçava a onça, ele percebia, ele cheirava, por exemplo, a onça sempre vem do lado que o vento não vem. Porque do lado que o vento vem é o lado que vem o barulho, a onça não. Então, a gente vai ter uma percepção da onça sensorial pelo texto, tá? Isso é um dado interessante. Várias vezes, né, ele é interrompido pelo narrador, pelo interlocutor dele, que a gente não sabe quem é, tá? A gente pressupõe que é um assassino contratado, né, da cidade, porque ele matou todas as pessoas da redondeza, vocês viram que não sobra ninguém, né? Todo mundo que o interlocutor pergunta, ele fala, morreu de doença esse aí.
Não, aquele lá ia morrer de doença, não, mas esse aí não morreu de doença, não, né? Esse aí morreu comido, tá? É bem engraçado isso. E o termo que ele usa para isso é munhã-munhã. Munhã-munhã, gente, olha que som legal, munhã-munhã. Tá? Parece a deglutição de uma linguagem. É um termo que vai aparecer várias vezes, que significa pensamento bobo. Então, o interlocutor pergunta o que ele está fazendo, ele fala munhã-munhã. Estou pensando bobamente, tá? Que é uma forma de ir tirando a atenção do foco que ele está, tá? Um personagem que fala, né, que é a onça, que está falando onces no final, né, acho que todo mundo deve ter assistido o Cacá Carvalho fazendo Meu Tio e Oretê, vocês chegaram a ver no Globo Rural? Não, a apresentação do Cacá Carvalho. A gente chegou a ver o Lima Duarte num áudio em que ele faz o Meu Tio e o Auretê. Ah, não, gente, tem um programa que era o Globo Rural, que o Cacá Carvalho se apresenta e ele começa daquela cena. A primeira onça que eu vi não matei foi Maria Maria. Ah, Maria Maria, você carece de caçar juízo. Maria... Vocês viram isso? Que ele deita no chão, aí ele representa a onça vindo de só, que ela queria me matar. Ele dá um clímax pro conto que ele corta o conto à metade. Eu acho que eu tenho isso gravado em VHS. Se eu achar, depois eu tento disponibilizar para vocês. É muito bacana, assim, é um puta de um trabalho, tá? Só para a gente ir cercando tudo. Na sequência, né, o conto vai usar duas expressões que são muito recorrentes. O achuca, tá? Que é um tom impreciso, é uma impressão subjetiva, tá? E a gente fica prestando atenção nessas coisas, tá? E a gente nem se dá conta que ele vai trazendo os índices já desde o comecinho, né? O primeiro índice daquilo que vai ser o conflito do conto é quando ele fala Pinima mata, Pinima é meu parente. Pinima é onça pintada, tá? Está no sexto parágrafo do texto. Ele está conversando com o doutor, ele fala que o doutor vai trazer para ele o de comer, e ele falou, eu tenho carne com mandioca. A carne que eu tenho foi caçada pelas onças. As onças trabalham para mim, elas caçam para mim. Ah, você não quer comer comida de onça? Mas esse aqui não é de onça, não. Esse aqui é tatu, onça, tamanduá. Onça não mata, não deixa tamanduá, porque tamanduá é bicho pequeno, eles não gostam de bicho pequeno, tá? Aí o doutor pergunta como é que isso se dá, como é que as onças caçam para ele fala que a onça pintada é parente dele, que tem outras onças de quem ele não gosta, mas a pintada é parente dele, tá? Isso vai ser importante porque ele vai dizer para a gente, depois de uma maldição, ele ficou caioto, ele ficou amaldiçoado porque ele matou as onças, né, a mando do major Nho Nhon Guede. O Guede é uma personagem muito recorrente na literatura do Guimarães Rosa, sempre fazendeiro, né, geralmente que contrata jagunços, e aí como ele fez esse serviço, ele ficou amaldiçoado, tá? Os motivos que o texto traz para a gente, né, para o narrador ser um assassino, são, primeiro, que ele é amaldiçoado porque ele matou os parentes, segundo, que o Inhão Guede era mau, então o ser humano é mau, merece morrer, e o terceiro, que ele vivia muito sozinho, muito carente. Aí tem uma passagem, né, que ele encontra aquela mulher chamada Maria, com um marido que é louco, a Maria se oferece para dormir com ele fica com raiva, ele pensa em devorá-la, como onça, é o momento mais trágico, que ele está comendo toda a redondeza, tá? Mas aí ela fala para ele que ele é bonzinho e tal, ele acaba tendo dó e ele resolve levá-la para fazer uma travessia para um outro lugar, ela, o filho e o marido louco. E aí essa mulher também vai diagnosticar a identidade, fala, olha, você não gosta de mulher, não. Ele dá risada porque, de fato, ele estava apaixonado pela onça, pela Maria Maria, com quem a gente percebe que ele tem uma relação absolutamente erótica, né? O narrador fala que ele não gosta de barulho, mas o texto é muito barulhento, inclusive pelo discurso dele, que é incessante, que é uma incoerência muito grande, né? Isso é o processo de negaceio. O tempo todo ele fala, eu não vou conversar mais, eu não vou falar mais, e aí ele vai contando tudo. Aparentemente é porque ele gosta de pinga, ele tá ficando bêbado, tá? E o homem que foi lá, a gente percebe que é um homem que está doente, está em estado febril, e se recusa a deitar no catre. Esse é um ponto que eu acho bem interessante, né? Várias vezes o narrador fala, deita no giral, e o cara fala, eu não deito aqui não. A gente percebe
a recusa, tá? O Guimarães Rosa, gente, além dele partir da tese de que a linguagem gera a realidade, tá? E aí alguns termos ritualísticos são importantes para poder atribuir sentido, ele tem ele tem algumas obsessões, tá? A primeira delas é com o número 3, né? Tanto que a gente tem primeiras e terceiras histórias. Ele achava que o 2 era um número do demônio, então ele pula. O 3 é a terceira trindade. A outra ideia era de que ele teria feito pacto com o demônio, né? Isso é famoso. E aí, se ele morresse, ele iria para o inferno, tá? Ele era profundamente católico, a ponto de entrar no táxi e rezando o terço, tá? E a questão da circularidade. Essa é uma obsessão radical do Guimarães Rosa, tá? Vários personagens, por exemplo, do Grande Sertão Veredas, já estão em Cara de Bronze, já estão em outros contos, tá? Ele apresenta personagens que são crianças num determinado livro e depois como adultos. Esse Nhô Guedes, no Grande Sertão Veredas, ele é um fazendeiro extremamente cruel que caça jagunços, tá? Que é o cara que colocou o personagem para matar onças depois. E essa personagem que vai de tocaia, tá? Lá para matar o caçador de onças, ele aparece num conto de Sagarana, que é Duelo, tá? Ele é um personagem chamado 21, personagem fraquinho, porque ninguém dá nada, tá? E ele é simpatiquinho, ele oferece pinga, ele oferece coisas para os outros, e aí acaba matando essa personagem. Essa circularidade vai aparecer aqui pelos rituais, gente. Por exemplo, o ritual desse narrador que quer matar os outros, eu acho que passa por colocar o personagem no giral, tá? Que era um ritual indígena de sacrifício, vocês sabem disso, né? Como o conto é indígena, vocês lembram que os indígenas, eles faziam o processo de empalar o outro, que é o que ele faz com as onças, né? A arma dele não é uma arma de fogo, porque ele preserva o couro da onça. Então, ele mata as pessoas com uma espécie de faca comprida que vai empalar o outro, entra pela boca e vai cortando o corpo inteiro, né? Esse processo de empalamento, os indígenas faziam. Quando o herói que estava sendo empalado chorava, eles diziam que o herói não era digno do ritual de antropofagia. Se o herói que fosse empalado não chorasse, lutasse como as onças, aí ele era digno de ser comido, né? Os indígenas acreditavam que se você comesse o braço de um guerreiro, você se tornaria forte. Se você comesse o cérebro, você se tornaria forte. Então ele vai trazendo esses dados aqui, né? A palavra timbora, tá? Que é igual a tchuca, que é uma interjeição de imprecisão, aparece direto, e a palavra queira, que é sempre valentão, tá? Então ele vai contrapondo isso. O valentão, o forte, o que manda, ao que é esperto, né? Aquele que finge que vai para um lugar e vai para outro, que é arredio, tá? O tempo todo a gente percebe que no processo de negaceio aqui da linguagem, né, o personagem, que é a onça, que vai falar um 6, ele... deixa eu ligar, não. Ele fala do Querembaua. Querembaua, gente, é uma designação indígena para um homem bonito, corajoso e valente. Então ele está o tempo todo tentando seduzir o interlocutor para deixar o interlocutor menos armado, né? Personagem forasteiro que chega. Outro dado que eu esqueci de falar. Para os indígenas, um hóspede, ele é sempre sagrado. Ele é filho de Tupã. Então, se você pensar, por exemplo, na literatura indígena, tá? Que vai apresentar essa coisa do homem que chega como um homem sagrado. A gente tem na Iracema, tem Nove Noites, do Bernardo Carvalho. Quase toda a literatura indígena tem essa tese, tá? Esse sujeito que chega, portanto, para o Tupi-Guarani, né? Ele é quase que um sagrado. Bom, aí o diálogo começa a girar em torno da seguinte tese, tá? O hóspede sagrado que chegou quer saber dele se ele matou muita onça. E ele fala que matou 40 vezes 10, 400. Que ele tem uma cambuquinha cheia de pedras, que não cabem mais pedras, e que ele não gosta nem de olhar para aquilo. A primeira pergunta do hóspede, que também é timboteiro, né? Ele também vai para um lado para querer saber outra, é essa.
Na sequência, o hóspede pergunta para ele se ele é caiuara. Caiuara é cachaceiro. E ele responde que sim. Então a gente percebe que é um processo aí quase que ritualístico, né, meio dionisíaco, de embebedar o personagem para poder tirar dele aquilo que é necessário, tá? A partir desse momento que ele se declara como cachaceiro, ele vai falar de todo mundo que ele matou. Ele começa falando do Rauremiro. Tá? O Rauremiro morava lá, era um veredeiro de quem ele não gostava, e esse aí, todo mundo que ele fala no começo que morreu de doença, a gente vai descobrir, né, ao longo do desenvolvimento, que ele depois se transforma em onça, possivelmente por uma ação da lua. A gente não identifica qual é o elemento que vai transformá-lo em onça, mas ele mata as pessoas. Depois que ele mata, geralmente ele se vê com a boca cheia de areia, de terra, né, porque ele fala no começo que a onça enterra seu alimento, sujo, muitas vezes sem roupa, pelado, tá? E passou por um processo de assassinato, tá? Aí ele vai dando os exemplos, né, daquilo que vai acontecer para ele, até que chega Maria Maria, que começa o clímax da história, tá? A Maria Maria, ela chega de maneira também bem embusteira. Quando chega a cena da Maria Maria, a gente nem percebe. Ele está falando com o doutor, ele fala, onça é bonito, né? Mas você já viu lá no bamburral? Destremece um pouquinho, destremecezinho à toa e pode ser uma onça. Ela vem depois. Ela vem caminhando de barriga cheia. Uhum. Que vem de cabeça baixada e vem andando devagar, abruma as costas, cucurute, levanta um ombro, levanta o outro, cada pá, cada anca redondosa. Outra fêmea, mas a fêmea mais bonita é Maria Maria. O senhor quer saber? A partir daí ele começa a falar a declaração de amor dele, tá? Ele vai dizer que aí ele descreve Maria Maria, que ela é de um diacho de roxo, com uma série de pintas amarelas, que ela é extremamente bonita, tá? E aí vem a cena que a Maria Maria um dia vai pegá-lo dormindo fora da cabana, ele estava só com um foguinho, respirando, e aí ela não come porque ela estava de barriga cheia. Ela deita em cima dele, tá? Coloca a pata no coração, percebe que o coração está batendo, e ele percebe que que ela queria era só me acordar. Aí ele conversa o tempo todo com ela e a Maria Maria responde. Essa é uma cena de diálogo, tá? Maria fica em nhen, tá? Um en, um nhen. E ele fala, Maria Maria, você carece de caçar juiz, e vai dando uma série de conselhos. Ela tinha acabado de perder os filhotes porque tinha morrido de doença. Então a gente sabe que morrer de doença é assassinado, algum homem o tinha matado. Aí ele promete que qualquer onça macho que chegar por perto, ele mata. Ele não quer que nenhum macho chegue perto da Maria Maria. E na sequência vem a relação afetiva dos dois, né? Que a Maria Maria vai quando ele chama, tal. Nesse momento ele descobre a identidade dele, tá? Que ele era oncês, ele passa a falar oncês, e a partir daí ele começa a usar uma série de onomatopeias contando como que morreu todo mundo da redondeza, tá? E é a cena que ele vai morrer com um tiro do doutor. Esse é o enredo, tá? Esse é o percurso que a gente faz de leitura. Quais são os dados aqui, gente, que são interessantes, tá? Primeiro, a gente vai ter um trabalho com a linguagem, né, que é o trabalho do Guimarães Rosa, que ele vai diminuindo a letra, até a palavra, até chegar no seu morfema fundamental, que é a parte mínima da palavra, para fazer a formação. Lembra? A gente aprendia isso na escola, desinência, sufixo, prefixo, tá? E aí, nesse processo de reformulação da língua, em que ele incorpora elementos do tupi-guarani, desta vez, o Guimarães Rosa, ele sempre mistura o alemão e o inglês na literatura dele, demais. Nesse momento, ele transfere. Ele sai da língua germânica, tá? E ele vai transformar esta língua em termos ain, mãe, mui, nhan, que são termos próprios da língua tupi-guarani. Então, mesmo as palavras que não são do Tupi-Guarani, elas estão trazendo, por um processo de transformação cultural, a sonoridade, tá, do Tupi-Guarani, tanto que a cena final, né, em que o narrador vai ser assassinado, você praticamente só tem onomatopeias. Ela é dificílima de ser dita porque você só tem sons, tá? O próprio termo onça,
é o Tupi-Guarani. E a Oretê é tio, né, em Tupi-Guarani, então seria uma redundância, né, meu tio, sendo que tio para os indígenas, aí tem um dado que é importante também, né. Quando a gente pega os dados de antropofagia, os indígenas não mantinham mesmo a relação de parentesco que nós mantemos. Era possível, por exemplo, o incesto e a relação sexual de pai para filho e de filho para mãe ou de irmãos, tá? Então, entre parentes existe a relação erótica também, e a relação de reorganização das famílias, tá? Algumas tribos indígenas, cada personagem assumia o papel que ele queria. Por exemplo, eu nasci filho do João Camaria. Só que à medida que eu vou me desenvolvendo, eu decido que a minha identidade não é essa. Eu quero ser filho do Ricardo com o João e quero ser amante da Maria, que originalmente foi minha mãe. Entre os indígenas isso é possível, a reformulação da família, a reformulação da identidade de parentesco, que é mais ou menos isso que ele faz aqui. Ele é um cara que nasceu entre homens, a sua identidade original era de caçar onças, e aí ele decide ser amante de uma onça, que é a Maria Maria, porque ele não gosta de mulheres, ele não gosta de seres humanos, ele fala isso, gosta do barulho das onças, e ele decide falar oncês, então ele se modifica por meio da linguagem. Agora, eu não sei como é que vocês conseguiriam traduzir isso no trabalho do corpo, né? Eu acho que isso que vai ser o grande desafio, que a linguagem do teatro é a linguagem gestual, né? Como é que passaria para a gestualidade de um ser humano para a gestualidade de uma onça, tá? O fato do animal ser onça, eu acho que é bem interessante. Primeiro, porque são várias, né? Ele vai contando para a gente depois qual que era a distribuição geográfica das onças que estavam lá. A única pessoa que ele não fala é da Maria Maria, que ele fala, vai que o senhor vai lá e mata minha mulher, tal. A Maria Maria eu amo e não quero que ela morra. Ele fala das onças que são mais bravas, das que hospedam à beira do rio, daquelas que têm filhotes, daquelas que não têm. É como se fosse a família dele mesmo, ele tem uma relação com essas onças bem familiar, tá? Só vou ver se eu acho aqui o nome do instrumento que ele usa para matar a onça no primeiro, porque ele não mata com tiro, né? Ele vai matar com um instrumento, acho que é zarama que chama, zagaia. Tá? Zagaia, gente, era um instrumento de ritual de antropofagia dos indígenas. Tá? Ela é uma lança, se enfia pela boca, e a partir daí a onça briga, né? Porque a onça, de fato, é um herói de valor, por isso que ele vai criando admiração pelas onças. Tanto que ele tenta pegar a zagaia dele para matar o hóspede dele que está na casa quando ele se sente ameaçado. Né? Ele fala, olha, deita lá no giral, eu cuido das tuas coisas, coloca a tua arma aqui na combuquinha. A gente sabe que originalmente ele morava com um senhor que era negro, né, que possivelmente ele matou. E esse negro deixou para ele um casco de tatu, que é onde ele coloca os objetos. Então, esse é o percurso de leitura do conto, tá? Em relação ao projeto do Guimarães Rosa, a gente lê que esse conto é uma caçada invertida, né? Ele está fazendo aquilo que a Lígia Fagundes Telles também fez. Nesse processo de inversão, o que ele vai tentar fazer é a cultura tupi-guarani englobar a cultura erudita, para tentar reescrever a história, né? Como que seria a nossa história se ao invés do português branco ter colonizado os índios, se os indígenas tivessem devorado os portugueses, a gente teria uma outra história. Possivelmente sem nenhum dos paradigmas que a gente tem hoje, do catolicismo, culpa, sexualidade reprimida, todas as neuroses advindas a partir daí. Então, a revenção da história pela linguagem se daria nesse processo. O Guimarães Rosa vai fazer um conto em que a onça é assassinada, tá? Mas a linguagem dessa onça é o que prevalece. Então, você mata o ente, mas você não mata a cultura. É como se a cultura do indígena estivesse antropofagicamente devorando a cultura do letrado. Ele faz um processo inverso aí. Beleza? Acho que era mais ou menos isso. Eu acho que para vocês seria interessante começar lendo A Caçada, da Lígia Fagundes Telles, tá?
que é a base do conto. Se vocês tiverem tempo do Birajara, né, ver o processo do Alencar, que é a base da influência do Guimarães Rosa, é a base da cultura, da alta cultura. E a partir daí, o trabalho dele com a linguagem mesmo do conto, que ela é bem complicada, como que ele vai transformando as palavras praticamente no seu elemento mais essencial, que é só o morfema. E é supostamente um diálogo, né, em que só uma personagem... Isso aí é uma grande leitura do Grande Sertão Veredas também, tá? Lembra que o Grande Sertão Veredas, o Riobaldo recebe um senhor da cidade, e aí durante 3 dias ele vai tentar convencer esse senhor de que o diabo não existe. Porque o Riobaldo acredita que fez o pacto com o demônio e que, portanto, ele também é um azarado, um capiroto, como o narrador do Meu Tio Aretê se explica aqui. Então ele vai tentar convencer o doutor que o demônio não existe. Aqui, o doutor está tentando convencer, o personagem está tentando convencer o doutor. Primeiro ele quer saber o que o cara está fazendo lá, né? Vocês lembram que é um jogo aí, que o cara fala que o compadre dele vai chegar no dia seguinte e vai trazer um galão maior de pinga, né? Ô, gente, o Diário do Hans Staden, que é um dos textos originais da literatura brasileira, tem esse processo de negociação. Hans Staden é um diário, acho que de 1700 e pouco, vocês lembram disso? Ele vai preso aqui durante as viagens de colonização no Brasil e ele negocia com uma tribo tupi-guarani. Ele falou: oh, se vocês não me comerem hoje, a hora que os meus irmãos vierem de navio, vão trazer um monte de presentes para vocês. Tá? O cara que entra na cabana do Ioretê, ele está fazendo mais ou menos isso. Ele fala: olha, amanhã vai chegar o meu comparsa e ele vai trazer mais pinga para você, tem mais fumo como esse. Outro dado que é interessante é que esse hóspede é um hóspede incomum, né? Ele não aceita comida e ele está com fome, não aceita a pinga do hospedeiro, não aceita nada, ele só quer conversar. Então, possivelmente, ele tem medo aí de morrer envenenado, alguma coisa, ele está bem na retaguarda, né? Essa cultura branca, civilizatória, que vem em nome do Guedes para poder assassinar o homem selvagem matador de onça. Tem uma frase do Guimarães que eu acho que é bem interessante, que ele fala que ele quer reinventar a linguagem como se ele tivesse num nível tão primitivo de um analfabeto. Como se ele estivesse transformando na cultura letrada aquilo que seria a fala de um analfabeto. Porque pensa a linguagem mais original possível. Eu acho que o Guimarães ele pega essa questão dos indígenas, né? Que os indígenas é o seguinte: o jeito que você nasce é um, e à medida que você cresce, você define o teu papel social na aldeia. Então, se eu decido que eu não quero ser filho da Maria, eu posso ser filho do José, não tem problema nenhum. Tanto que a gente percebe que ele tem um desprezo pelo pai, né? Quando o interlocutor pergunta para ele sobre o pai, ele fala que o pai era um idiota, um bruto, que acabou morrendo de doença. Quando morre de doença, a gente pressupõe que ele matou numa fazenda, porque o pai era um servil, ele servia os homens do lugar. Ele é um assassino, né? O pai é um assassino como outros. A mãe não. A mãe ele tem um certo carinho. Tanto que quando aquela mulher, Maria Guedes, eu acho, né, que ele não mata porque fala para ele que ele era um homem bonito e devia ter uma mãe muito boazinha. Ela pega sentimentalmente ele pela mãe. Então, pela mãe ele tem apreço. E tem uma relação bem edipiana aí, né? Agora, de fato, o processo de nomeação é o processo de reinvenção da linguagem. À medida que ele muda de nome, ele vai mudando de identidade. E ele vai exercendo novos papéis, né? Ele passa de assassino para parente, sendo que o parente pressupõe todas as possibilidades de parentesco possíveis, né? Amante, marido, que eu acho que ele é marido da Maria Maria. E é interessante que Maria Maria é nome católico, né? Duplamente católico. E é estranho que seja duplamente católico, sendo que o Guimarães Rosa não gosta de 2, né? Ele acha que é o número do demônio. Então ele faz um pacto aí com o demônio quando ele tenta unir, né, traços dessa cultura, que seria a cultura erudita, letrada, oficial, com a cultura popular para poder criar uma outra realidade. É Maria Quirineia, né? Oi? Maria Quirineia. Maria Quirineia. Maria Quirineia.
Esse conto é um conto todo da subversão, né? O personagem que originalmente era o matador, era o caçador, ele se transforma na caça do homem branco. Ele se transforma na caça depois da Maria Maria, né? É que a Maria Maria se recusou a caçá-lo, mas originalmente. Gente, tem uma passagem interessante de Iracema em relação a isso, que é quando ela se apaixona pelo Martim. Ela estava andando na floresta, ela mete uma flechada na cara do Martim. Ela espera que o Martim fosse um mau espírito da floresta e se afaste, mas aí ele não se afasta, ele faz uma cara de magoado porque foi ferido por ela, só que ao invés dele matá-la, ele coloca a mão na cruz, porque ele era católico. E aí, como o Martim não matou a Iracema, é por isso que ela se apaixona por ele. Guimarães está fazendo uma releitura interessante aqui da obra do Alencar, porque a Maria Maria tinha que ter matado o personagem, mas ela não mata, né? Ela só colocou a mão no coração dele e ficou conversando com ele. A partir daí, ele fala na primeira onça que vai atacá-lo, né? Aquela onça que arranca um pedaço da perna dele, mata 5 companheiros dele, que ele fala quase, né? Matou quase 5 homens, arranca o braço de um. Ele fala que ele ficou com o fedor da baba da onça durante dias no cabelo. E a Maria Maria ele fala que é cheirosa. Então, até o aspecto sensorial dele vai modificando, né? O pelo da Maria Maria é super liso. Ele fala que onça tem uma língua que é quase uma lixa, né? Mas que a Maria Maria, quando lambe, é suave. Ela lambe ele como se fossem os filhotes, porque se ela fosse lamber como alguém que vai devorar mesmo, né, possivelmente os filhotes morreriam. Então, a suavidade da Maria Maria com ele é a suavidade de uma mãe para filho. Ele mantém uma relação com essa onça de mãe para filho, de amante, de tudo. É muito estranho, né? Ela é muito aberta, uma relação sem. Eu acho que a mudança da relação entre sujeito e objeto é uma das tônicas do meu tio Ioretê. Eu queria fazer uma pergunta, Dani. Tipo assim, lendo, né, a obra, eu vi assim que tipo que essa narrativa até me lembrou um pouco do Miguelin na época, porque trazia a visão na época do menino. Aqui a gente vê que parece que essa narrativa ela traz a visão, eu acho que quase totalmente do animal, né? E aí ela parece, a gente vê umas ambivalências assim, sabe? Tanto nesse aspecto entre narrativa e da narrativa enquanto humano, mas também ao mesmo tempo que você está ligado na narrativa, mas você também vê nas lembranças que ele também vê, que aí você vê como ele é animal também. E aí eu fico me perguntando, porque eu fico me perguntando, essa metamorfose que vai acontecendo é muito tênue, assim, né? Porque ao mesmo tempo que ela está narrando essas lembranças do que ele vai tendo em contato ou com o humano, ou em contato com a própria Maria Maria, você vê, parece que é uma coisa meio subconsciente, assim, né? Não é uma coisa tão direta, tão assim. Então, acho que é isso, não sei, eu posso estar errado. Não, eu acho que é. Ele começa falando que o Guedes errou quando o deixou sozinho, que a solidão é muito doída, é muito sofrida, né? Você, para ser um homem sozinho, você tem que ir adquirindo novas habilidades. E aí, nesse processo, as habilidades que ele foi adquirindo, pelo que eu percebo do conto, são sempre sensoriais. Ele tinha que ouvir o barulho do vento, porque ele podia morrer, ele tinha que sentir o cheiro, e foi nesse aspecto que ele foi. Tanto que ele fala que o cheiro, ele tem problema, né? Ele não gosta do sabonete. Ele fala que quem usava sabonete era o negro que morava comigo. Eu não gosto. Ele gosta de tomar banho no poço todo dia, mas ele não usa nada que seja traço civilizado. Em relação ao cheiro, ele não é muito bom, porque onça também não é. Ele fala que onça não é farejadora. Mas em relação ao som, sim, né? Então, essa modificação que vai acontecendo com ele, à medida que ele vai se isolando, os instintos animalescos dele vão melhorando. Então, ele passa a ver melhor,
Ele fala, né, quando o cara que foi visitá-lo pede para ele ligar a fogueira, porque não dá para enxergar nada, tá um baita breu, ele fala que ele é inteligente no escuro, que ele se dirige bem no escuro, que ele não precisava daquilo. Então ele tem o olhar da onça. Então, ele consegue enxergar de cima da árvore, então essa modificação dele é sensorial mesmo, né? E aí, depois, evidentemente, que passa pela linguagem. Agora, a gente percebe que ele não tem o hábito de falar, né? Então, quando ele vai falar com o doutor da cidade, ele usa com o doutor da cidade os ruídos, os sons que ele usa com os animais. É o bicho do mato, né? Ele mesmo se declara assim, né? Ele sou bicho do mato, né? É, ele vai se transformando em bicho, né? Mas é uma transformação positiva para ele poder sobreviver naquele espaço em que ele foi enviado pelo Dr. Guedes. Boa tarde, professora. Boa Posso tarde. perguntar? Claro. Eu tenho duas questões que eu fico pensando que quando você falou sobre a questão performática, quando eu li o conto, eu também pensei sobre essa performatividade que tem no próprio conto, pelo fato da metamorfose e tal, essa animalização, que também passa pela experiência do leitor, talvez, né? Esse ato da performance, a linguagem performática, acho que até pelo como que o Guimarães escreve também é uma forma de linguagem performática e que causa na gente um certo estranhamento à primeira vista. A gente fica, nossa, não estou entendendo nada. Aí você começa a pegar o ritmo da leitura, aí começa a acontecer. Eu acho que essa experiência que a gente tem com o livro também é um ato performático, em certo sentido. Uma outra questão que eu queria trazer, que eu fiquei pensando sobre isso, é sobre a experiência em José de Alencar e Guimarães Rosa, porque eu tenho a sensação de que o Guimarães Rosa ele se aproximou muito mais das questões indígenas, porque ele também coloca o leitor como participante de tudo aquilo, do que o Alencar, que parece que é uma leitura mais distante. Parece que eu entendo aquele universo do índio, só que eu não faço parte daquilo. Já no Guimarães Rosa, por essa experiência do leitor, parece que eu me sinto mais envolvido com a leitura. Aí eu faço uma relação com a performance mesmo. Assim, né? A performance enquanto a gente também se relaciona com ela. É que o Alencar, no Ubirajara, a linguagem ela é tão ou mais difícil quanto o meu tio Yaretê. Que ela é muito, muito carregada de termos indígenas, tanto que você tem que ler com o glossário do lado. Então, nesse aspecto, o Ubirajara seria um livro também bem performático, tá? Eu não sei se vocês tiveram a experiência de fazer a leitura do meu tio Yaretê em voz alta juntos. Vocês vão ver que empaca pra caramba. É difícil você ler meia página desse texto. Então, nesse aspecto, né, da caçada, quem passa a ser a caça é o próprio leitor. Nesse processo de envolvimento, a gente vai entrando no lugar da caça porque o nosso cérebro, de fato, não funciona nessa relação de divisa, né, entre a cultura popular e a cultura erudita. A gente está acostumado a ler o signo que é previsível. Tanto que todo mundo já deve ter passado pela experiência de ler textos em que você troca uma letra, coloca tudo M no lugar de A e a gente lê normalmente. Agora, este conto você não lê, porque a próxima palavra ela nunca é previsível, né? De só que ela queria me cheirar. Sem entender aquele só no meio, hoje, a hora que eu fui ler, fazia tempo que eu tinha lido esse conto, né? Eu fui estudar Guimarães Rosa em 2012. O quase, por exemplo, eu fiquei em dúvida se era quase mesmo. É que na terceira vez que eu li é que eu percebi, não, é o jeito que o homem simples do campo fala quase, né? Mas você fica em dúvida se aquilo não é um termo indígena também, se não está significando outra coisa, porque alguns termos que a gente pressupõe que sejam termos de uso comum não são, né? O próprio giral, gente, é um termo indígena, onde ele quer colocar o doutor da cidade deitado a qualquer preço, né? Então, assim, é lógico que a performaticidade do Guimarães Rosa é maior, sim, que do Alencar, tá? Embora o exemplo dele seja o Birajara, no tratamento da colocação dos termos indígenas, e o que me parece complicado aqui no Guimarães é o jogo de espelhos.
o caçador que vira caça, o leitor que, num primeiro momento, está tentando farejar uma trilha de sentido, e aí se vê enredado no meio de um texto em que o próprio leitor está acuado, né, porque ele está diante de uma realidade que não existe, e essa realidade que se descortina é simplesmente a síntese, né, entre cultura erudita e cultura popular. Então, a gente foi perdendo também a familiaridade com aquilo que seria a cultura popular. Eu acho que uma das ideias do conto é mais ou menos essa, né? A gente já não se lembra mais qual é a situação. A gente é tão civilizado, né? A gente tem tanta crosta de civilização que a gente não consegue mais voltar ao estádio natural, né? Em que você era sensorial, você ouvia as coisas, sentia o cheiro, sabia qual era o lado do vento. É mais ou menos isso que ele vai trazer para a gente. O Alencar é super erudito, né? Mas o Alencar ele é o primeiro escritor brasileiro que vai se aproximar de uma língua literária brasileira. Toda a ideia de experimentação de linguagem vem do Alencar. É que aquilo que o Alencar fazia, né? Ele morreu em 1877. Era muito ousado para a época, tanto que o Alencar ele foi um cara ousado, né? Do ponto de vista até político. Foi o primeiro a denunciar a especulação financeira no Brasil, tal. O Guimarães Rosa ele é uma figura tão interessante, né? Porque ele foi diplomata brasileiro na época, inclusive, da ditadura do Vargas. Então, ele supostamente seria um cara aliado com as ideias de direita. Mas quando ele trabalhou na Alemanha como diplomata, ele mandava de volta para o Brasil brasileiros judeus que estavam na Alemanha e queriam para campos de concentração. Tanto que ele foi barbaramente punido por isso, mandaram ele para a Colômbia depois, que era onde tinha ar rarefeito, e ele tinha asma, ele não conseguia respirar direito lá, o governo fez de sacanagem, né? Ele é uma figura muito ambígua também, ele é uma figura bem de... É muito difícil você definir o Guimarães Rosa como proposta política de ser humano, mas é interessante esse retorno dele, né? Ele deve ter sido, sem dúvida alguma, o escritor mais culto do Brasil, porque ele tinha um domínio maior de linguagem, ele lia em várias línguas, gostava muito de filosofia. A base da filosofia do Guimarães Rosa, inclusive, é a filosofia oriental, né? Ele tem a ideia lá que a poesia, né, ou a arte, é a terceira forma de chegar ao conhecimento. A primeira seria pela razão. Vocês sabem que a dedicatória desse livro, né, desse conto, Meu Tio Aretê, ele fala que dedica à megera cartesiana. Vocês sabiam disso? Ele faz uma brincadeira, ele fala que Meu Tio Aretê é uma vingança contra a megera da cartesiana. Então, seria um conto de vingança, né, contra a razão. Essa é a primeira dedicatória da obra, é bem interessante nesse aspecto. E ele era absolutamente cartesiano. Vocês sabem que como a gente está lendo um livro que supostamente é inacabado, nas notas do editor tem, né, as palavras que estão com ponto de interrogação, uma puxada na margem, que ele possivelmente substituiria por isso ou por aquilo. Para o Guimarães Rosa, a literatura é quase um jogo de xadrez, né? A palavra ela entra bem no espaço exato. Eu tenho uma questão. Pode falar. Tem um trecho do texto da novela que fala assim: Nhonhon Guede trouxe eu para aqui, ninguém não queria me deixar trabalhar junto com os outros por causa que eu não prestava. Aí, eu penso assim, tem os vários pontos do texto, pelo menos eu tenho a impressão, assim, a gente crê muito que ele realmente está realmente virando onça, né, o animal. Mas isso também não seria um processo de transformação do narrador em, assim, não seria esses processos que ele estaria virando em onça, ou também a gente pode dizer que essa desumanização desse personagem vem de uma certa revolta em relação a essa parte desse texto que eu acabei de ler, que ele foi mandado para esse lugar porque não podiam deixar ele trabalhar com as outras pessoas por conta que ele não prestava. Não seria uma certa revolta, e essa desumanização seria mais essa raiva, né? Esse homem que realmente tem esse rancor e torna isso animalesco por conta desse senhor, não seria também isso? Ou realmente a gente pode entender que ele realmente vira esse animal? Porque para mim, assim, fica essa ambiguidade, assim, sabe?
signo da fúria, da raiva, né, que a gente está falando, na literatura ele é muito interessante. Quando a gente, por exemplo, começa a ler a Ilíada, do Homero, a Ilíada fala que vai narrar a fúria de Aquiles, e que essa fúria ela é transformadora. Então, a ideia da fúria como o primeiro objeto de transformação, ele é grego, e é possível que o Guimarães Rosas, evidentemente, sabia disso, tá? Tanto que há uma distinção entre a fúria grega, né, que é aquela que faz o objeto se transformar, muda um status quo, porque a Ilíada foi a primeira chamada guerra globalizada, tá? E a raiva que a gente sente hoje, a nossa raiva é inoperante. Você sente raiva, você reclama no Facebook, né, não acontece nada, tá? O máximo que a gente faz é assinar um abaixo-assinado. Mas na literatura, não. A fúria, ela faz a mudança de estado. E aí essa mudança de estado, de fato, acontece, né? Ele sai fora da cultura que o rejeita, porque o pai dele não o assumiu, né? O pai tinha vários filhos, ele fala isso, com várias mães diferentes. A mãe era rejeitada, né, pelo aspecto de indígena. Ele passa a ser um pobre rejeitado também, usado como objeto pelo Nho Guedes. Porque ser caçador de onça era praticamente ser um cara que está posto para morrer, né? Quando ele conta a história dos amigos, né, aquela morte dos 5 amigos de uma onça que os atacou. Eles viram o coração do cara batendo no peito, que a onça arrancou o peito do cara inteiro. O outro, ela arrancou todo o braço, ficou só o osso. Ele perdeu um pedaço da perna, tá? E ficou todo machucado. Então, eu acho que ele percebe que ele foi posto para morrer, né? E até que ele acaba criando cumplicidade com as onças. E ele passa a matar homens junto com as onças para que as onças possam sobreviver. A ideia da onça como meu parente é exatamente essa, né? E ao mesmo tempo ele passa a ter ele passa a ser um ser humano que retorna aquilo que seria sua condição essencial. Ele deixa de tomar banho. Ele fala de uns miseráveis, né, que moravam lá perto, que não tinham nem roupa para vestir. Ele vai vendo a degradação humana em vários aspectos. Lembra? Tinha um grupo de miseráveis que não plantavam nada porque a terra era ruim. E eles chegavam a um estado de pobreza tão grande que não tinha nem roupa para vestir. Agora, ele vai, à medida que ele vai indo para esse estado, né, de onseis, tal, provocado pela ira, pode ser o elemento motivador, ele fala que o corpo dele se acostuma. O negro que morava com ele na cabana sentia frio, ele não sente, nem frio nem calor. O corpo dele se acostumou. E outra coisa que ele vai fazer quando ele abandonar a cabana é queimá-la. Vocês lembram dessa cena? Que isso é o que o animal faz, né? A onça não deixa rastro. Onde ela faz cocô, ela enterra, o que ela come, ela enterra na areia, ela não deixa saber qual é o rastro dela. Então, ele foi criando todas as habilidades do animal, né? Mas a fúria é um bom elemento motivador, né? A fúria da rejeição da sociedade. Isso aí é grego, né? A tragédia grega vem da fúria. Ela é transformadora. Ela é criativa, né? Ela é a chama criativa. Ela está muito ligada a Baco, Dionísio. Aí é interessante que a cena se passe com os de bebida, né? Acho que a pinga aqui é bem interessante, porque ela é, inclusive, motivo de conversa. É uma hora que o cara que chega pergunta para ele se ele faz a pinga dele, ele fala que tinha, mas ele não dá para o cara, ele fala que eram umas pingas de caju lá, fermentado, que era muito ruim. Aí ele pergunta se o cara tem mais, fala que a cachaça é boa, que a cachaça é cristalina, e o tempo todo ele está preocupado em beber. E ele fala o tempo todo que ele está feliz e que ele só consegue ser feliz bebendo, porque ele traz muita dor, assim, muitos traumas, né? Ter matado as onças. Daniela, você falou essa questão da ira, né? Eu li um artigo que fazia um paralelo dessa questão de que o Tonho Tigreiro, já como onça, né? Todas as pessoas que ele matava ao redor ali, todo ser humano que ele matou, foram por pecados capitais, né? Inveja, medo. Aí ele vai falando, olha, esse foi por inveja, esse por medo, esse por gula, soberba, ira, preguiça, avareza, luxúria, né? Então ele faz essa
associação, né? Aí, uma outra coisa que eu percebi também é que ele mesmo se intitula como uma pessoa que não gosta de trabalhar, né? E aí seria... Eu começo a traçar um paralelo com essa questão que o homem branco tinha, ou tem, ou em sua grande maioria tem, em relação ao índio, né? Que fala que, olha, os índios não gostam de trabalhar, né? Assim, que não conseguem entender a complexidade da vida indígena e já colocam uma denominação de como, olha, são vagabundos, né? Inclusive o nosso presidente também fala que eles são preguiçosos. O macuncoso, a origem dele é africana, né? Então ele recebeu um nome católico, né? Ele recebeu um nome indígena, ele foi apelidado com um nome africano, quer dizer, essa questão social que o Guimarães coloca dentro da nossa sociedade, dentro do conto, assim, ele resume a nossa sociedade inteira dentro de um conto, digamos assim, né? E por fim, o que resta a ele, né? Pela questão da perda de identidade, conforme o texto vai acontecendo, a única associação possível que resta para ele é voltar a ser uma onça, né? Então, não sei, assim, eu faço algumas associações tentando entender essa questão social em que o texto está inserido. Quando a gente começa a ler, o cara que chegou para visitá-lo pergunta se ele mora lá, a relação dele com a terra, né? E ele fala que ele mora em lugar nenhum, que ele é um cara que vai embora a qualquer momento. Essa posição da terra é a posição do meeiro, né? Que é o cara que trabalha no sítio à meia, e aí ele não pode fazer a lavoura ser muito poderosa, porque do dia para a noite o senhor da terra vai lá e mata ele, a família inteira, para ficar com a colheita. Então ele não pode trabalhar bastante para a colheita ser sempre medíocre, para não despertar a inveja do dono da terra. Essa relação do meeiro ele deixa bem clara mesmo, ó, eu não sou dono desse lugar. E nesse aspecto, né, o trabalhador rural brasileiro, ele é um cara do não lugar, né? Ele não tem nenhum lugar que seja dele. Porque supostamente ele é igual o Uber, né? Ele é um empresário de si mesmo, né? O pejotizado. Ele não tem segurança nenhuma, né? Por exemplo, em época de pandemia, ele não tem salário. E, ao mesmo tempo, ele não é um cara que é dono, ele não é o dono, né? Ele trabalha meio, ou seja, ele gasta dinheiro, ele pega dinheiro emprestado no Banco do Brasil para poder comprar fertilizante, para poder comprar semente, e a hora que vem a colheita, ele pode ficar com a dívida e ser expulso da terra da noite para o dia e ainda morrer, que é o que acontece de fato, né, no meio dos grileiros, principalmente com os indígenas. Os grileiros chegam tomando conta de tudo. Então, essa situação do homem que não tem lugar, porque não tem a terra, o lugar que ele está, ele habita, mas não é dele, vai transformando num bicho. Se é essa a ideia que você quer levar, eu acho que sim, né? O fato dele não ser totalmente miserável, né? Ele não tem nada. E trabalhar para ele não vale a pena. Porque quando a gente fala que os indígenas eram vagabundos, a gente sabe, por exemplo, que os indígenas construíram o melhor sistema de ferrovia na Amazônia, de rodovia na Amazônia, que a gente não tem igual hoje, construíram umas estradas super sofisticadas. O que os indígenas não gostavam era de trabalhar como escravo, né, para os portugueses. E aí eu acho que eles tinham razão. E eles não tinham noção de acúmulo, né, gente? Essa ideia que a gente tem que ter as nossas coisas, não. Eles tinham a noção de que tudo era compartilhado, então é uma outra economia. E do personagem, né, eu acho que ele vai perdendo essa ideia do acúmulo, da posse e tal, até porque ele foi expulso. Ele é um degradado, ele é meio Adão, né? É expulso do paraíso. E aí o deixar entre feras, ele aprendeu a ser fera nesse meio. E a incorporar os elementos, inclusive, da feracidade, de matar, assassinar, ser sanguinário, ser essa coisa, porque ele está preparado para dar o bote no cara que foi visitá-lo. Tanto que toda pergunta que ele faz é para saber quando que chega o camarada, se há outro cavalo. Ele falou, a onça vai comer teu cavalo, porque ela come mesmo, começa primeiro pelas ancas, lembra? Tem
trechinho dele ele descrevendo como é que onça come cavalo. Então a gente já imagina que ele está pressupondo que ele vai matar o cara e vai comer o cavalo do cara na sequência, tá? O problema é que ele ficou bêbado. Ele foi um ritual, né, que eles fazem para matar alguns bichos, né? Dão bebida, deixa embriagado e fica mais fácil de você matar. E é o ritual de exploração que a gente tem hoje também. A gente é seduzido e a partir do processo de sedução pelo sistema capitalista é devorado. É que eu ia falar assim, muitas das vezes quando ele fala assim, pedindo para deitar, vem deitar, parece que dá a entender que o tempo todo ele está realmente nesse processo, como você falou, seduzindo realmente para dar o bote, né? Ele fica o tempo todo insistindo no caso, para essa outra, o interlocutor e deitar, né? Não, eu olho tudo, eu fico aqui, sabe? Então fica nesse processo que o tempo que vem isso, ele fica nesse aspecto de animal humano, né? Humanizado, assim, né? Fazendo o mesmo procedimento que a onça faz, né? Porque o cara tá armado, né, gente? O cara não abre mão da arma dele o tempo todo. E o cara entrou na casa dele armado, né? Que é outro dado que é importante também. Se alguém entra na tua casa armado, tanto que ele vai fazer o papel do caboclo, né? Ele vai tomar pinga junto, ele oferece todo de comer, ele fala que ele não é ridículo, toda a comida dele ele pode dar pro cara. Quer dizer, a hora que o cara distrai, ele vai meter o zagaia no cara, que é o que ele tá pensando em fazer. Porque ele não tem arma. A arma dele é a zagaia, a arma do indígena, né? Que é como se fosse uma flecha comprida. Inclusive tem hora que ele quer pegar na arma, né? Mas ele pede para ver, né? Ele fala, ó, põe nessa combo que casca de tatu que era do antigo morador, né? Que ele matou. Coloca aqui dentro que eu não mexo, não vou bulir nas tuas coisas. Tanto que tem uma hora que ele pergunta, ele pede o relógio do cara. Vocês lembram disso? Aí ele fala, não, mas eu não vou bulir no teu relógio, não, nem sei ver horas, para que eu quero isso, tal. É que ele tá elogiando, o cara, ele quer ver, na verdade, ele não quer o relógio. Se o cara der o relógio, ele já sabe depois que ele pode pedir a arma para ver, para tocar, igual criança, deixa eu ver teu brinquedo. Ele quer desarmar o cara, né? Na tentativa de desarmar o cara é que ele acaba se tornando bêbado. Porque o cara também não tá bebendo com ele, né? A gente percebe que o cara recusa tudo. Ele não bebe pinga, ele não come nada, ele tá com febre, né? O cara oferece para ele tudo, até couro de onça, se o cara quiser vestir. Se ele largar a arma para vestir o couro da onça, que o narrador oferece para ele de presente, é a oportunidade que ele está precisando para poder matar o cara casagaia. A gente consegue entender o que ele está pensando, né, nesse processo de negociação. Na carta de Pero Vaz de Caminha, gente, tem uma passagem interessante que os portugueses vão oferecendo coisas, né, para os indígenas para saber se os indígenas são homens ou não. E aí eles oferecem galinhas, os indígenas têm medo dela, oferecem vinho, os indígenas cospem. Como aquilo são signos do catolicismo, o indígena cospe o vinho, por exemplo, que é o sangue de Cristo, a conclusão que o Pero Vaz de Caminha chega é que eles não são homens. Eles têm cara de homem, eles parecem homens, têm feições de homens, mas não são humanos. Né? Você tem esse processo também. Quando os portugueses vieram, estavam tentando negociar com os indígenas e dar um monte de bugiganga para indígena para poder tirar a terra deles. Né? O processo de exploração, este narrador que a gente tem, é um narrador que ele foi explorado até perder a identidade. Quando ele perde a identidade é que ele se encontra. Acho que esse é um dado positivo, né? Na condição dele de onça, ele se encontra. Quanta honra estar aqui falando com você. Tem uma questão assim sobre essa questão de não ser fácil. Realmente, assim, não foi fácil para mim, tanto ler quanto ouvir o áudio, né, do Lima, assim. Nossa, assim, por causa dessas palavras, né, que vem, e depois tem até uma explicação, mas você tá ali naquele ritmo, né, de leitura ou de escutar, e você começa a falar assim, nossa, aí eu fico pensando assim, como que ele chegou nesse conto, né,
Porque, assim, eu penso assim, nós estamos atrás de a gente fazer um trabalho, né, e trabalhar essa questão de metamorfose e tal, dentro daquilo que a gente faz, que é ser artistas, assim, atores, né, atrizes. E ele como um escritor, né, eu fico pensando, porque é tudo assim, é muito sensorial, é muito cheiro, né? Eu convivo com gato, eu moro sozinha no apartamento com 2 gatos. E eu vou convivendo com eles, e às vezes eles vêm me acordar e eu sinto cheiro, assim, é uma coisa muito de convivência, né? E eu fico pensando, como que ele chegou num texto tão intenso, assim, como ele relatou com tanta verdade, né, tudo isso, né, não só a questão do índio, mas a questão do animal também, né, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, como que ele chegou O Guimarães, nisso, né? ele tem um caderninho, vocês já ouviram falar desse caderninho famoso dele? Ele morava na Europa, tal, mas quando ele vinha para o Brasil e era com uma certa frequência, bom, o Guimarães era uma pessoa estranha, viu, gente? Além dele ser profundamente católico, a ponto de achar que tinha feito pacto com o demônio, ele é um carola, tá? Intelectual tão grande, ele tem todos os traços do catolicismo, acredita naquilo, reza terço, não sai de casa sem neuróspio, ele tinha as neuroses, que são os rituais dele. Que você que convive com animal, você sabe que animal é ritualístico. Eu tenho 3 cachorros aqui em casa que tem a cena do osso, eles não comem ração, comem um pedacinho de pão, eles têm os rituais, né? Exatamente. Quando o Guimarães vinha para o Brasil, ele ficava na cidade de Cordisburgo, que é a cidade que ele nasceu, que é o que influencia a obra dele, né? A cidade é Cordes mais Burgo, cidade do coração, o pai chamava Flor do Ardo, a partir daí e começou a criar palavras. Então, ele tem muito essa coisa da ficção de origem, né, de tentar explicar a origem dele por meio da ficção. Quando ele vem para o Brasil, ele fica hospedado na fazenda da família, o pai era fazendeiro, tá? Ele fez medicina originalmente, abandonou tudo para virar diplomata, e ele tem um caderninho onde ele anota as conversas com quem ele está tendo. E uma das personagens que também é recorrente, né, na obra do Guimarães Rosa é um vaqueiro chamado Manuelzão, que aparece junto com o Miguelinho, Manuelzão e Miguelinho. A gente não sabe se tudo que o vaqueiro dizia era verdade, eu acredito, inclusive, que metade seja mentira, mas essas conversas de homem que se transforma em onça, a mula sem cabeça, tal, isso é típico de mineiro. Eu sei porque meus avós eram mineiros. Então, toda vez que você quer criar medo numa criança, você não fala para ela não ir no terreiro depois das 5 da tarde, você fala para ela que tem um homem que é um vizinho. A minha avó criou um personagem na minha infância, que a gente morava num sítio com ela, chamado Zé da Bota Branca, que eu tenho horror de bota branca até hoje na minha vida, que o Zé da Bota Branca era pior do que o homem do saco. Ele era tudo, né? Tanto que uma vez ele foi na minha casa chamar meu avô e não tinha ninguém em casa. Naquele dia eu devia ter uns 5, 6 anos, tinha certeza que eu estava morta, né? Porque minha avó falava de tudo do Zé da Bota Branca, desde que ele tinha acusação de que ele dormia com as filhas, até que ele era assassino, tudo, né? Que se cachorro fosse para casa do Zé da Bota Branca ele matava, era mentira. Aquilo era para trazer medo nas crianças, para a gente não ir muito longe, não sair correndo do sítio e tal. Então, eu acredito que essa parte dos mineiros, né, o estado de Minas é o estado mais católico do Brasil, vocês sabem disso, tanto que é o estado que mais produz santuário, né, aqueles lugares que a gente coloca santo para rezar, de madeira, e, ao mesmo tempo, é um estado que, tanto que o Guimarães Rosa tem até contos para Minas, tem um conto dele chamado Minha Gente, que está em Sagarana, que é MG, que fala dessa coisa do mineiro, que é a prudência aliada à esperteza. O mineiro, ele nunca fala o que ele está pensando. Você pergunta para ele em quem ele vai votar, ele fala, nesse aí que todo mundo está votando, como é que é mesmo o nome dele? Ele deixa você falar, porque a partir daquilo que você fala, ele direciona o assunto dele. O mineiro não desagrada, né? Ao mesmo tempo, o mineiro te convida para ir na casa dele, mas ele prefere que você não vá, porque ele é reservado, ele é prudente, ele nunca avança além daquilo que pode avançar. Isso é típico do mineiro. E o Guimarães Rosa, ele era muito assim. Até porque ele foi diplomata brasileiro nos casos mais espinhosos, né?
Em 1945 ele estava na Alemanha como diplomata, e o Brasil era chefiado pelo Getúlio Vargas, né? E ele estava trazendo o brasileiro judeu para cá, né? Aliás, quem falsificava documento era o diplomata do país. Vocês imaginem, assim, a habilidade política do Guimarães Rosa para poder fazer isso, né? Falsificar documentação de brasileiro, enviar os brasileiros aqui para o Brasil, tá sendo diplomata conversando direto com o governo alemão. Você é um cara genial, né? Essa capacidade dele de parecer uma coisa e fazer outra, tal, ela é muito comum. A ficção, a gente chama de ficção de origem, são os casos que você inventa no começo da literatura, e ele tem muito essa retomada, né? Primeiras histórias, são as histórias essenciais, são fábulas essenciais, que tinham função educativa mesmo, elas eram sempre alegóricas. Então, por exemplo, o homem mora um grupo de caçadores, você vai ter que sair para trabalhar, só que as suas crianças têm que ficar num lugar seguro. Você fala para ela que tem um lobo mau na floresta, igual a minha avó fazia lá com o raio do Zé da Bota Branca. Então, a história de um homem que caça onça, que vira onça, para mineiro é super comum, tá? Faz parte da identidade do próprio Guimarães Rosa. Apesar de ser um cara extremamente culto, extremamente... é um grande leitor de filosofia, tal, ele acredita nessas coisas, né? O cara que não sai de casa sem ler horóscopo, gente, e obedece, né, aquilo que o horóscopo diz, ele tem essas coisas de ficção que são engraçadíssimas, né? É uma coisa que ele curte. Nesse caderninho ele vai falar. Lógico que o meu tio Iarete tem a origem, que é a letrada, né, que seria o conto A Caçada, da Lígia Fagundes Telles, e seria também o Birajara, do Alencar, de quem ele gostava muito, ele tem bastante carinho pelo trabalho do Alencar. Mas, além dessas origens, né, tem também a questão da identidade mineira mesmo, que funciona dessa forma. Tem alguém de Minas aqui? Não. A história do cara que vira contador de onça é interessante, né, gente? Que é uma história de valentia também, né? Daniela, eu gostaria só de levantar uma questão aqui. Você tinha comentado, fez um comentário, só um minutinho, você fez um comentário bastante interessante que me despertou alguns pensamentos. Você comentou, acho que no começo da videoconferência, sobre se fosse o contrário, né? A gente teve a relação dos portugueses chegando no Brasil, se fosse o contrário dessa relação, né? E nesse conto, meu tio Iarete, eu vejo muita relação no que aconteceu, né, na chegada dos portugueses aqui, com o que aconteceu no conto, né, onde nós tínhamos índios que estavam curiosos e nessa questão dos portugueses chegando com o intuito de explorar. Estudos mostram que, na verdade, eles chegaram muito fracos lá, muito precários, e os índios teve um certo cuidado com eles, e esse cuidado eu enxergo também, né, no conto Meu Tio Iarete. E se nós formos raciocinar, 500 anos depois, a gente não está tão diferente assim, né? Nós temos, igual o Tiago levantou também, um presidente em que acha que são povos fracos e povos que não devem vestir a camisa brasileira, né? Não fazem parte da Constituição. E aí você também comentou sobre Guimarães ser uma pessoa estranha, né? E aí eu queria perguntar para você sobre essa estranheza. Na época de Guimarães, imagino que a educação não era algo a se destacar na época, e ele era uma pessoa que de formação era médico, e ele estudava bastante filosofia e essa questão das línguas também. Essa questão da estranheza, né, dele ser estranho, é por conta dessa filosofia que ele tinha, desse caráter de defender povos, da diplomacia. O que seria esse estranho dele? Seria o fato dele ser rigorosamente católico? Como que ele era visto, assim? Ele tinha uns hábitos muito exóticos, né? Por exemplo, o cara, primeiro, né, o Guimarães Rosa falava que ele não gostava de trabalhar,
que o mundo prático não era para ele, ele gostava do mundo das ideias. Ele é um cara que não gostava de frequentar festas, ele não gostava de sair, ele odiava a vida social. Mandava cartas estranhas para os amigos, né? Tanto que ele se autodenominava como o audaz viajante. Era assim que ele assinava para os amigos. Fora isso, ele era um cara extremamente solidário. Por exemplo, se alguém fosse mandado embora do Itamaraty, ele organizava vaquinhas para poder recolher dinheiro, ajudar a pessoa, mas pessoas, inclusive, que não gostavam de encontrar. Guimarães Rosa não gostava muito de ter contato com gente, apesar de ser diplomata. Quando ele foi médico, ele ia de burrinho de casa em casa para dar atendimento para as pessoas, e foi isso que inclusive fez com que ele conhecesse vários causos da cultura minesa. Ele andava pelas estradas de Minas, e aí vem os personagens típicos, né? O cara que te orienta caminho, o cara que vai junto com você para te defender de ataque de onça, de alguma coisa, porque as estradas não tinham placa, não tinham indicação de nada. A educação brasileira, ela era de excelente qualidade até antes do governo militar. Ela não era acessível para todo mundo, mas era uma das melhores educações do mundo, tá? Então, você, por exemplo, daquilo que é hoje o 9º ano para o 1º colegial, passavam 10% dos alunos da cidade só, o resto ficaria até o 9º ano. Só que quem estudasse até o 9º ano sairia muito bem alfabetizado. E era comum nas escolas brasileiras os alunos saírem fluentes em pelo menos francês, inglês e latim. Como o latim deriva várias línguas neolatinas, né, a partir daí ficou mais fácil do Guimarães Rosa aprender. Por exemplo, o latim e o alemão são muito próximos, são línguas por declinação. Ele aprendia uma língua a cada 4, 5 meses, tá? Dizia que quando ele precisava, ele ficava estudando, até porque, como diplomata, o diplomata não é que não trabalha, mas não tem o trabalho fordista, né? Se acordar às 7 da manhã e ficar fazendo a mesma coisa repetitiva até às 7 da noite. É um trabalho intelectual, ele é diferente, né? Mas o Guimarães Rosa era uma figura estranha pelos hábitos mesmo. Por exemplo, a viagem que ele gostava de fazer de lazer era vir da Alemanha, da França, da Inglaterra para o Brasil, andar de burrinho e conversar com os caipiras que moravam em fazenda, em sítio, para ouvir histórias e ficar anotando no caderninho o jeito como esse povo falava. Essas palavras que ele coloca aqui, muitanhanha, muitanha, muitonho, isso aí é tudo expressão própria do pessoal que mora no sertão, entre Minas e Bahia. Essas viagens ele fazia mesmo. Então, assim, não é uma viagem de turismo, tanto que agora tem, né? Tem um programa, não lembro qual que é, mas que você escreve uma carta para você poder fazer o percurso que o Guimarães Rosa fazia durante 6 meses, 60 dias andando a pé. Vocês já viram isso? Tem uma agência de pesquisa que está financiando isso, você consegue fazer. Eu tive uma ex-aluna que foi. Você fica andando com um carrieiro, né, junto, eles vão te mostrando o caminho, mostrando as estradas pequenininhas das cidades de Minas, por onde o Guimarães Rosa passava. Tem o museu do Guimarães Rosa em Cordisburgo. Então, você anda não sei quantos quilômetros, acho que são mais de 100, durante X dias, para poder fazer aquele percurso que ele faz. E tem mesmo comunidades ainda muito pobres, que moram à beira de rio, lugares que tem malária, tá? Que o Estado é ausente, não cuida. Tinha isso, né, na época que o Guimarães Rosa era jovem, ele é de 1908, e o Brasil não mudou muito, né? Minas Gerais, apesar de ser um dos estados que mais recolhe impostos, né, ele ainda é um estado de muita concentração de renda. Você tem o dinheiro na mão de 5 ou 6 famílias, o resto está na miséria. Tanto que Minas, Rio de Janeiro, que está nesse estado, são os estados mais atacados por Covid, né? E eu acredito que o Bolsonaro creia que ele vai conseguir matar a população indígena de Covid agora, está fazendo um esforço grande para isso, né? O ideal seria que ele caísse antes, mas... Mas se ele está tirando até água potável dos indígenas, né? Então imagine. É para matar, né? É para não sobrar nada, ele está precisando das terras, né? Ele prometeu essas terras para os grileiros e agora ele tem que entregar. Exato. Meu Deus. Ai, eu não sei o que a gente pode fazer, sabe? Dá uma sensação de impotência. Nossa, é revoltante.
E a cidade de Rio Preto tem muito bolsonarista, né, gente? Acho que 76%. Tem. Bastante, bastante. É lamentável. Acho que é centro, né, de bolsonarista no mundo. Assim, onde você respira, tem um do teu lado, tomando corona. Tomando remédio para piolho. Gente louca, incivilizada, são bárbaros. Eu acho que Eu gostei muito de uma frase. Desculpa, pode falar. Eu acho que seria interessante vocês pensarem no ritual de antropofagia da língua indígena sobre a cultura letrada que acontece na obra. Porque o Ioretê, ele morre, mas a língua dele prevalece, né? É a língua que dá corpo ao conto. Isso que o Kiko falou no começo, né, do experimentalismo ser radical, que vai dificultar muito a leitura de vocês e a fala de vocês no teatro. Eu acho que é bem interessante esse processo, como a língua letrada vai sendo devorada pela linguagem criativa do indígena. Fala, Gi. Eu gostei de uma frase, você falou, a caça é o próprio leitor, né? Dentro da. Porque comecei a ler, eu falei assim, gente, o que é isso? Que coisa louca! De repente você se encontra dentro de uma coisa que de repente você se sente realmente, né? Assim, a caça. E eu fico pensando assim, essa coisa que você falou de mineiro, né? Que mineiro tem muito essa coisa de senta aqui no pé do fogão aqui, vamos tomar um café, né? No caso dele, vamos tomar uma pinga, né? Ele começa a tomar a pinga, né? E começa ali, sei lá, a sensação que dá é que está começando uma caça ali, né? Que o cara está caçando ele, na verdade, né? Que o cara vai cercando de uma forma e o cara não bebe, né? Ele bebe. E ele sabe. É engraçado, né? Uma coisa que me chamou a atenção é que ele fala: olha, se eu chamar a Maria Maria, ela vem. Mas ele não chama, porque ele poderia ter chamado a Maria Maria para defendê-lo. E possivelmente o cara atiraria na Maria Maria e ele poderia matar o cara nessa circunstância, mas ele não chama. Aliás, muito pelo contrário, ele fica preocupado dela ir lá. Há momentos que ele espera que ela fique longe, ele quer resolver a situação logo para poder protegê-la. Então, ele criou um laço de família, né, com a Maria. A paixão dele pela Maria Maria é um ponto alto do conto também. A descrição dele, que ele faz dela, gente, né, das pintinhas amarelas que tem atrás da orelha, que tem atrás do nariz, os dentes branquinhos, né, a aspereza da língua, o cheiro do pelo, o couro, né, que o couro dela é macio, é móvel, é uma descrição super apaixonada. Então, a gente percebe que ele está lá protegendo a família dele. Quando ela perde os filhos, ela se torna uma espécie de amante dele, né? Bem legal essa cena. Vem realmente essa imagem. Vem Vocês... realmente essa imagem desses dois corpos mesmo, quando ele descreve ela. Chega até a ser poético, gente, né? Ele descrevendo o animal, né? Então, tipo assim, e da mesma maneira como ele quer proteger ela, né? Falou assim, ele chega e fala assim, tipo assim, eu acho que é como se fosse o interlocutor perguntando, tem macho? Ele falou que não tem macho não, ele fica até meio arriado, assim, nervoso, não tem macho não, porque ele mata. Então, tipo assim, você já vê que ele criou realmente uma relação com ela tão afetuosa, tão grande, que ele não permite... Aí você vê também a forma animalesca que ele também se aborda nesse momento, né? É como se fosse o macho defendendo a sua fêmea também, né? Tanto que ele fala que ela não vai ter mais filhos, que ela perdeu aqueles filhotes que morreram de doença, que ela, quando a primeira vez que há o encontro entre eles, ela estava com leite, né, na teta, aí ela perdeu os filhotes, ele fala, ela não vai ter mais filhos. Você fala, gente, como é que ele sabe que ela não vai ter mais filhos se tem macho na redondeza, né? Tem um macho, inclusive, que tá gordo, que é o que caça melhor que todo mundo. Tem uma outra fêmea, vocês lembram, que sai para tomar água o tempo todo, porque ela tá alimentando 2 bebês. E então ele tem aquilo lá, é a família dele. E a Maria Maria, ele sabe que não vai ter mais filhos, porque o marido dela é ele agora, né?
E ali não há possibilidade de nascer nada. Filho de gente com onça não nasce, embora ele tente não ser gente. Mas é muito poética essa cena, ele está bem apaixonado. É uma cena bem erótica mesmo. É interessante notar como a vida dele com as onças, né, é mais harmoniosa e parece que mais afetuosa do que a vida de homens com homens, né? Os homens condenam os outros à miséria, à exclusão, e no meio das onças não. Tem acho que 2 só que foram expulsas, porque ia faltar caça, mas o resto, cada um tem seu espaço, cada um tem, né, tá tudo organizado. A relação entre os animais é mais afetuosa, a onça caça, deixa o resto para os outros comerem, ela é mais generosa com comida. Tem uma onça que ele fala que é boa mãe, né? Que ela levava os filhotinhos na boca até encontrar água, encontrar comida. Ela tá super magra, porque os filhotes mamam o dia inteiro, mas eles estão bem gordinhos. É bonita essa relação dos animais, retratada pelo olhar dele. Ele retrata com tanta verdade, assim, porque quando você está lendo e ouvindo, você sente o cheiro, né? Eu não sei quem foi dos meninos que falaram, o cheiro, né? É muito sensorial, assim, você parece que você está sentindo o cheiro da onça mesmo, parece que você está próximo dela, assim, parece que você é ela, né? É muito, 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 muito maravilhoso, assim. E muito de pertencimento também. Tem uma cena que ele pede um espelho, vocês lembram? Logo no comecinho do conto? Que é Verdade. pegavam espelhos, né, dos portugueses. Em troca dos espelhos, eles davam a terra, davam tudo. Ele pede um espelho para ele ver os olhos dele, se ele está com o mesmo olhar da onça. Mas Verdade. o cara não tem espelho para dar. É que não pode ter esse olhar de medo, né? Ele pergunta, por isso que ele pergunta o tempo todo: você tem medo? Você tem medo? Mas até para você não. Eu acho que a onça ataca aquele que tem medo. Você não pode ter medo, né? Dentro dessa. Você tem que manter esse olhar de coragem, né? Acho que é isso. E ele precisa atacar, né? À medida que ele fala, a gente sabe que ele precisa atacar até para defender a Maria. Uhum. E o cara não está pronto ainda para ele poder atacar. O cara não está. Na verdade, essa inversão é bem bacana, porque ele deveria estar armando o bote, mas é o cara que arma para ele por meio da bebida. À medida que ele bebe, ele vai se desamparando. E ele fala que quando ele foi colocado lá, colocaram ele em estado de desamparo, e que aí ele aprendeu a lidar com o desamparo. Sim, a gente sabe que quando uma relação de filha com o pai, por exemplo, a criança nasce com problema, né? Assim, mas assim, só uma dúvida mesmo, se você sabe de alguma coisa sobre isso, assim, e se isso com os índios acontece, né? De a criança nascer com problema por ser filho do meu filho é filho do meu pai, né? A ideia dos indígenas é que a iniciação sexual se dê ou pelo pai ou pelo irmão, mas não necessariamente que você vá montar a família com o teu pai ou com o teu irmão, que você vai ficar grávido. É que eles acham que a relação sexual ela tem que ter mais cuidado, e que esse cuidado seria originado do carinho, do amor que o pai ou o irmão tem pelo filho. Mas não é para você fazer família com teu pai, não é isso, é só a primeira relação. Agora, eles transam entre parentes e tem sim. Você tem alguns índios com problemas por conta do cruzamento genético. É relativamente comum. Ah, tá. E eles Sim. têm umas teorias doidas, né? Quando nascem gêmeos, por exemplo, algumas tribos matam um tal. Isso acontece, tá? Só que é outra categoria de cultura. Eles não têm a leitura do incesto porque eles não têm a leitura da interdição sexual. A sexualidade para eles é alguma coisa de outra ordem. Não é interditada como a nossa. Quem vai interditar a sexualidade na nossa cultura é o catolicismo. Os romanos não eram, para os gregos não eram. Então, por exemplo, até a zoofilia não é uma categoria sexual interditada para os indígenas. Nem para a gente, né? O ser humano transa também, só não fala que transa, mas
Para eles é natural. Eu ia falar daquela questão quando ele estava... Alô? Oi? Oi? Pode falar. Posso? Não, eu ia falar daquela... Antes do que a gente falou, você está falando da questão do interlocutor que veio para embriagar ele e tal, mas tem uma passagem que eu acho que até anotei, que é muito interessante, que sempre deixa essa cara desse animal, né? Ele fala, fico bêbado não, fico bêbado só quando eu bebo muito, muito sangue. E aí é uma característica muito clara do animal, né? Beber sangue, né, é a função da onça. Ela bebe sangue até para se alimentar. Tanto que quando ele mata as pessoas, ele fica com o gosto acre do sangue na boca, né? Quando ele volta a si, a primeira sensação que ele tem é o gosto do sangue na boca. Mas a gente sabe que ele está ficando bêbado, né? Tanto que ele fica totalmente desamparado. Eu acredito que dentre tudo isso, assim, o que muito me chama a atenção de todo esse conceito, e até pelo que o Thiago falou, da questão da humanização e animalização, o que você falou que é a fúria, né? Que é a fúria que é o processo transformador. Então, assim, e aí acaba, para mim, eu pensando que ela envolve tudo, né? Se você tá com vamos colocar uma raiva, né? Porque hoje uma pessoa enfurecida, existem, né? Algumas pessoas, mas quando você coloca raiva, você perde os seus sentidos, né? E aí eu acho que remete a isso que você acabou de falar, que depois que ele volta a si, então aí já ele vê aquela coisa do sangue, né? Assim, acredito eu que acaba perdendo todos os sentidos. Eu acho que uma coisa vai ligando a outra, né? Então, a raiva original dele, eu acredito que é o fato de tê-lo transformado num assassino, e depois ele é afastado porque ele é assassino, ele é afastado porque ele não presta. Só que ele mata sempre amando de alguém que aí a pessoa presta. Ele mata amando do Guedes que presta, e ele é o afastado. Acho que a fúria dele começa a partir desse entendimento, né? Que ele foi um instrumento de exploração de um outro por meio do assassinato. E aí ele cansa, né, de ser o assassino e passa a ser assassino dos bichos e passa a assassinar quem manda matar. Que até então ele era um executor. Quando ele passa a matar seres humanos, ele não é mais executor, ele é alguém que toma uma decisão, ele passa a ser, aí é autônomo. A partir daí ele passa a ter uma identidade, e ele se define como assassino de ser humano. Isso é um dado interessante, né? E ele é assassino de um bicho que ele acha que não merece viver. Porque as onças matam para se alimentar, ele não come as pessoas que ele mata. Ele não tem o processo de antropofagia. Ele mata pelos pecados capitais, até uma questão católica aí que o Guimarães propõe. Mas essas questões pelas quais ele mata tem um direcionamento ético. E o direcionamento ético dá para ele uma categoria humana. Por isso que o texto é bem ambíguo, né? Quando ele se transforma em bicho, ele passa a ser sujeito da história, ele já não é mais alguém que obedece ao Guedes, mas ele é alguém que decide o que ele tem que fazer. Essa decisão, ela é ética, ela tem uma modalidade ética aí de justiceiro, de um homem quase que anterior ao Primeiro Testamento, né, olho por olho, dente por dente. Ele é um homem arcaico, mas ele tem uma direção ética a assumir aí. E nesse momento ele se torna autônomo, tanto que ele fala que ele está bem, ele fica lá e nesse momento ele está bem porque ele aprendeu a ter a paciência da onça. Vocês lembram a cena que a onça fica horas deitada, ensaiando o bote, aí quando ela pula e ela dá o pulo errado, ela fica envergonhada. Mas o sentimento que a onça mais sente é raiva, né? E ela não pode errar, ela tem que dar o pulo no momento exato, porque senão ela sente vergonha, quer dizer. A partir daí você tem todo um processo mais ético, mais moralizante aí de uma conduta já reflexiva, pensada, né? Não vou matar porque o Guedes quer, eu vou matar porque eu decido que é necessário matar. E aí eu acho que apresenta talvez esses dois fatores, né? A questão dentro de do reino animal, que existe essa questão da caça, do caçador, e de uma forma completamente natural, que se desenvolve, né? E a onça, ela se coloca nesse papel também como caçador, e ao mesmo tempo, quando fala da questão do ambíguo, né? Porque apresenta também essa questão do humano, dessa questão de você matar, mas que não está relacionado a isso, né? Que não é uma questão
que não é lícito, né? Vamos dizer assim. Então, acho que é legal apresentar esses dois fatores, né? Dessa questão que é completamente normal dentro do reino animal, a onça poder se alimentar, ela se colocar no papel como caçadora, ela ter que se preparar, né? Para esse bote, mas ao mesmo tempo mostrar esse homem também, nessa convivência que vive com a onça, durante o tempo todo sozinho, como ele deixa muito claro, ele também chega uma hora que ele pega um avesso do humano e ele também acaba realmente se assumindo nesse papel, né? E aí, como você falou, não tem nenhum ritual antropofágico, né? De você matar e comer para poder adquirir talvez alguma característica, alguma qualidade do que ele está matando, muito pelo contrário, né? Ele mata por um senso talvez de justiça, ético, né? Como você falou. Então, é legal mostrar esses dois fatores, né? Da questão com relação à morte, né? Quando a onça mata, ela tem um código de ética. Vocês viram que primeiro ela assusta, né, o cachorro dos caçadores, quando vão os caçadores ricos lá, que levam cachorro, espingarda. Ela se embrenha num mato sujo, ele fala, que é para evitar ter que matar alguém, para ela só sair fora do caçador. A onça tem um certo senso ético. Agora, o humano, quando mata, não tem, porque ele terceiriza a ordem de matar. Tanto que o grande ódio que ele tem é do Guedes, que o transformou num assassino, o expulsou por ser um assassino, só que ele matava por ordem do Guedes. Isso o transformou, que ele chama, num capiroto, num homem azarado. A partir daí, o destino dele tem uma mudança. Então, entre os seres humanos, é permitido matar, tanto que a gente mata para burro, né? A gente só não assume que a gente mata. Mata ou deixa morrer, que eu acho que é muito parecido. A gente está matando 70 mil pessoas de Covid hoje no Brasil. Isso é um assassinato em massa, mas... Assim da mesma forma como o homem também matou milhões de indígenas desde 1500. Em Esse nome de processo Deus. é. Em nome de Deus, a expansão da fé católica. Acho que o sentido do assassinato, da morte, também é um dado bem interessante, como percurso, né? O cara atira nele, né? Em nome de Deus, né? Eu falo do catolicismo, né? Eles falam em nome de Deus, né? Então, pode matar, pode escravizar, porque tá com o demônio, né? Várias desculpas, né? E essa questão de matar também, eu sempre falo, né? Que assim, quando eles confinam animais e tratam animais, assim, é desumano, assim, a forma como os animais são tratados hoje para consumo, né? E também, assim, é diferente da onça, é diferente dos índios, né? Que estabelece uma relação tranquila com a natureza, né? Mata, come, mas tá tudo, faz parte daquilo ali. E o homem civilizado, não, né? Arrumou uma forma de ganhar muito dinheiro, né? Com essa questão, né? Engraçado que o assassinato dele é feito da mesma forma que da onça, né? Pela ira, pela raiva. Ele fala que quando ele vai matar a onça sente raiva de estar morrendo, que ele coloca a zagaia na boca dela. E ele se tornou assassino pela raiva também, né? Acho que o elemento da raiva também é bem interessante, porque a raiva é aquilo que não dá conta de encobrir a nossa hipocrisia. A legitimação da raiva não encobre a gente matar em nome de Deus, a gente matar índio porque não tem alma, tá? Ou matar só um pouquinho. Ou matar os velhos e achar que está tudo numa boa aqui no Brasil, né? Essa gerontofobia que a gente está enfrentando hoje. Deixa morrer de Covid, porque daí você não tem que pagar aposentadoria. Acho que é mais ou menos a tese, né? Dos bolsonaristas. Né? Acho que sentir raiva passa a ser um ato legítimo, né? De ética. Ou pelo menos expressar a raiva, não em nome da fé. Eu acho que há uma diferença, por exemplo, entre a raiva do atual sistema político, né, que a gente tem, não dá para se comparar. A gente sabe que o discurso que hoje o movimento faz nos filhos é um discurso de ódio, né, a gente entende isso, mas é um discurso de ódio inócuo, não é um discurso de ódio
o discurso de ódio dele é um discurso legítimo pela questão da justiça, né? Pela questão de defender as onças que estavam morrendo à toa, porque estavam invadindo o espaço dela. O discurso de ódio que a gente tem hoje é um discurso de ódio para validar um processo de exploração, né? Que é o processo quase de capitania hereditária. O Brasil não quer fazer reforma agrária, ele quer continuar sendo um latifúndio. Então, a gente precisa ter ódio ao índio, ódio ao negro, para poder ocupar o espaço dele, né? A mulher tem que voltar para a cozinha, porque é o lugar legítimo da mulher para o homem poder ocupar o espaço dele no mercado de trabalho. Esse ódio que está surgindo, que é diferente da relação das onças. Elas negociam entre elas quem que vai ficar com o quê para que todo mundo fique bem, né? No ambiente em que eles moram, tem umas 5, 6 onças lá, cada uma ocupando um determinado espaço. O ódio do cara que vai lá caçar o narrador é um ódio injustificado. A gente não sabe porque esse cara está lá para matá-lo. O cara quer saber se ele mata pessoas, se ele se transforma mesmo em onça, então aquilo já virou boato. A gente percebe as perguntas que ele faz pelas respostas que o narrador dá. Mas não há justificativa para o cara estar lá. E o cara era hóspede dele, né? É um gesto de traição. Sim, porque ele soube receber tão bem, né? E é aquela questão que você falou que o hóspede passa a ser sagrado. E aí você vê como que os animais sabem conviver em bandos, né? A gente, como também é animal, espécie, também a gente não consegue entender. E o cara tá febril, né? Ele fala várias vezes, o senhor tá com febre, precisa comer, precisa dormir. Agora, a gente não sabe também, Henrique, se esse receber bem não é uma forma camuflada de deixar o cara à vontade para o cara dormir e ele devorar o cara, né? Isso é ambíguo. É o que me pareceu um pouco na leitura, mesmo que ele estava armado, esse doutor, mas eu via também esse onceiro a fim, muitas vezes, de dar o bote, entendeu? Então, ele fazia toda a sala para ele, né? Fica à vontade, come carne ali, tamanduá, enfim. Mas depois você vai ser minha caça. Me chegava muito essa leitura. Eu não sei se talvez é o caminho, mas é o que eu via enquanto nessa narrativa. Ele entende que o cara tá lá para matá-lo, porque ele fala que a onça tem faro, tem intuição, né? E ele se coloca no lugar da onça. Ele entendeu que o cara foi lá matá-lo. Tanto que esse processo, né, acho que é uma noite que eles passam juntos, e ele fala que ele não está acostumado a dormir, ele leva o cara para ver a lua, um determinado horário, vem aqui fora, ver a lua, tal. O cara tá febril, tá doente, e diz que tá esperando um camarada, porque um cavalo dele sumiu no meio do mato, e eles foram buscar o cavalo, essa é a desculpa do cara. Só que o cara fica lá armado. E ele percebe que o cara tá armado. E dá uma agonia, né? Dá uma vontade de chegar lá e ajudar, salvar, fazer alguma coisa, né? É muito real, né? A gente fica do lado do onceiro. Fica do lado dele. Eu acho que, assim, as questões sobre esse texto, elas não vão desaparecer. Eu acho que conforme a gente for estudando mais, entendendo mais, eu acho que isso só tende a aumentar, assim, né? Acho que a Daniela ajudou a gente muito, assim, ela deu algumas referências iniciais também, que eu acho que pode servir para a gente enquanto processo, né? Foi muito legal ouvi-la, foi muito legal também a troca, né, com a gente, assim. Queria te agradecer demais, Daniela, assim, por dividir esse conhecimento conosco, né? Assim, eu acho que é de uma nobreza sua que a gente não tem nem como expressar a gratidão que a gente sente. Então, a gente fica muito, muito agradecido mesmo. Estou à disposição. Se vocês precisarem, gostei muito de conversar com vocês hoje, de participar desse bate-papo, tá? E a hora que ficar pronta a peça, vocês me avisam, né? Quero assistir. Com certeza. Te mandarei o link de onde for. Então, a gente agradece demais. Então, é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos também. Foi sensacional. E é isso. Obrigada. Tchau, tchau. Agradeço. Tchau, tchau.